Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live. Me chamo Suderlan de Castro e a gente está em um turbilhão e as coisas estão a 1000 por hora. Realmente está muito rodada assim essa questão, tá todo como é que eu poderia dizer, dentro de um redemoinho, né? Dentro de um liquidificador. O Bolsonaro não tá tão sossegado não, né? A gente acabou de ver várias coisas durante o dia e aqui eu vou falar aqui sobre a respeito que andou acontecendo em relação aos problemas que Bolsonaro anda enfrentando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos começar. Pessoal, vocês fazem feira, que todos fazem as compras mensais, né? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar a cesta básica. Ela cresceu muito, ela aumentou demais, as coisas estão caras. O óleo, o arroz, a carne, o leite, tudo cada vez mais alto e o salário não podendo comprar nada. Isso eu digo, né, em relação àquilo que eu tento economizar e não consigo. Mas o leite condensado, a alfafa, parece que no Planalto não é problema. E dinheiro lá não é realmente algo de se preocupar. Olha, a gente tá... O presidente falou, né, que o país está quebrado. O país está quebrado e gasta 15 milhões em leite condensado. E mais de 1 milhão com alfafa. Há muito tempo que se pede, né, a questão da quebra do sigilo lá do cartão corporativo, esse cartão que tem lá, em que os presidentes gastam. Porém, Bolsonaro, ele é uma pessoa... vamos falar sério. Você acha que um deputado federal que passou 28 anos como deputado, com todas aquelas regalias, benefícios, ia comer pão com margarina e café, como foi apresentado nas eleições? Aquele mexão da simplicidade, né? Aquela garrafinha, né, de café, aquela margarina, aquele pão. Meus amigos, aquilo era só marketing para vender uma imagem que ele não tem e nunca teve. Não é de agora que muitos falam que Bolsonaro gostava da luxúria, dos benefícios do cargo de parlamentar como deputado. E é de estranhar mesmo como as coisas chegam, né? Olha, em 2020 o governo Bolsonaro gastou 15 milhões de leite condensado. Vocês sabem quanto é que ele gastou com feira? 1 bilhão 800 milhões. O ano de 2021 entrou sem um auxílio emergencial de cada 10 brasileiros que perguntam sobre a situação, 6 falam que só tinha, né, o auxílio emergencial como renda. Pergunta a situação de emprego, renda. Ou seja, 6 não tem renda. 6 estão sem, né, de cada 10, 6 pessoas dizem que não tem aonde tirar recursos para se manterem. E aí o governo, sabendo disso, o que ele fez? Ele não se preocupou com questões de auxílio emergencial prorrogado, estado de calamidade prorrogado, compra de vacinas, né, plano de combate ao coronavírus, né? Não, ele deixou as coisas na brincadeira. Mas quando a gente fala, o bom que é interessante que hoje teve gato. Bolsonaro defendendo os gastos do governo. Meu irmão, é aquela coisa que a gente fala, os caras são corruptos. E o simples fato, porque quem está lá é Bolsonaro, porque se fosse o Lula, a Dilma, o próprio Michel Temer, qualquer outro presidente, eles estavam fazendo manifestações gritando: isso é um absurdo, não pode gastar 15 milhões de leite condensado. Um produto que custa aí menos de R$3 no supermercado. Né? Tem canto que até chega a ser 1,70. 15 milhões em leite condensado. Outra quantidade de chiclete, alfafa. Você não está entendendo? 1 bilhão e 800 milhões foi que o governo não, a família Bolsonaro, porque é para eles que eles compram, gastou 15 milhões de leite condensado. O negócio tá realmente, como a gente fala aqui no Ceará, esculhambado. Está realmente sem realmente credibilidade. Rotina do presidente Jair Bolsonaro, né?
de colocar leite condensado no pão no café da manhã fica bem aparente na tabela de compras no Executivo Federal. Né? Levantamento divulgado pelo portal Metrópolis, que estava no portal da Transparência, né, neste domingo, mostra que o item que está entre os principais gastos do governo em supermercado é o mais caro. Aí aqui a gente tem, segundo, né, os dados, 15.641.777,49 gasto apenas com leite condensado. Meu irmão, quantas famílias estão nesse exato momento passando fome, pais e mães sem saberem o que vão dar para os seus filhos? Não tem! Nós estamos numa pandemia com taxa de desemprego, pessoas passando necessidade, o auxílio não foi prorrogado. Uma pandemia, estados colapsados, municípios colapsados, não tem vacina, foi destratado todas as tratativas de negócios para adquirir vacinas. O cara chega, né, em rede nacional fala que o país está quebrado. Os outros, que para ele 15 milhões é só gasto com leite condensado. Ridículo isso. Aí vem apoiadores de Bolsonaro achando que é normal, querendo defender, porque dizem que o outro lado, o antigo PT, sei lá, quem roubou mais. Meu irmão, vocês são contra a corrupção ou são corruptos e querem que seu presidente roube? Porque quem é contra a corrupção não aceita nem do próprio presidente de vocês, que é o Bolsonaro, esse gasto exacerbado. E o que dirá dos demais? Então vocês estão passando panos de alguém que está pegando dinheiro público no meio de uma pandemia e torrando com besteira. Porque isso aqui do leite condensado foi só um dos itens de compras extravagantes que o governo fez. Enquanto isso, o gás a R$ 95, R$ 100, dependendo da cidade e dos estados. Isso eu estou falando a coisa básica. Não vou nem botar gasolina porque tem gente vendendo o carro para poder comprar comida. O Brasil chegou nessa realidade. Empresários pedindo impeachment de Bolsonaro. Pediram de Dilma, porque estavam com medo. Supostamente poderia haver um impacto econômico e eles falirem. Estão falindo agora. Eles foram na onda. E é bom que o livro do Eduardo Cunha saia, porque já está naquela briga que dizendo que queria o impeachment de Dilma. Não era o Eduardo Cunha, era o Michel Temer. E Michel Temer dizendo que era Eduardo Cunha. E tá uma briga e Rodrigo Maia se meteu no meio como o articulador-chave dessa, né, tramóia toda. Foi golpe. Foi golpe. E foi um golpe caro que custou o quê? Que custou a economia do país, a falta de liderança do país, porque abriu, né, abriu caminho para Bolsonaro vir, né, como algo que nem era de um lado nem era no outro, e um bando de abestados alienados fizeram a maioria da população acreditar que ele é um cara diferente, outsider. Quem foi que caiu nessa? Pelo amor de Deus. Não, a gente, não é à toa que os outros países, né, as pessoas que moram em outros países, verem a gente como pessoas primitivas. E é de fato. Porque o brasileiro na hora não sabe nem votar, meu irmão. Vota logo no incompetente. Daqui até o final dessa live aqui vocês vão se surpreender com quem foi que pediu o impeachment dele. Então, a economia lá foi gasto 1 bilhão 800 milhões no carrinho de compra do governo, aumento de 20%. Ele não falava dos gastos da Dilma, do Michel Temer? Olha a cara do descarado gastando mais do que os dois juntos. Não, e é necessário que se fale, porque a paciência já está no limite. Passou do zero. O governo é uma atrapalhada atrás do outro e agora a gente sabe que o dinheiro da gente é rasgado mesmo na forma dura. Descaradamente. É colocando sem cuspe nos brasileiros. É difícil dar um auxílio emergencial para uma mãe ou um pai de família, que é o valor de R$600, mas é muito fácil gastar 15 milhões num único item. Leite condensado. Imagine se fosse para comprar goiabada com queijo. Ia dar quanto? Qual é a família brasileira que gasta anualmente em seu carrinho de compra 1 bilhão e 800 milhões? Me aponte qual? Qual é o mais rico que gasta? Não, precisamos ser sinceros. O governo gastou 1 bilhão e 800 milhões durante um ano todo com compras
para casa. Tá alimentando quantas famílias mesmo? Tá ajudando quantas famílias? É bilhões. Aí sacrifica-se vários direitos por causa da reforma previdenciária para economizar. Precisávamos economizar 1 trilhão e 200 bilhões. Nós, aqueles que pagam impostos, né, bem pesados, os pobres, porque os ricos não estão nem aí, principalmente quem é político, que usufrui dos recursos públicos. Garanto que fosse do salário do Bolsonaro como militar, ele não teria a audácia de gastar 1 bilhão e 800 milhões de compra. É muito, né? Olha só o disparate aqui. Em batata frita, o nosso amiguinho que também gastou 13 milhões e 400 milhões. Né? E 400 mil. 13 milhões e 400 mil reais. Barra de cereal, 12 milhões e 400 mil reais. Ervilha em conserva. A ervilha aqui tá saindo cara. A gente fala do leite condensado, mas a ervilha aqui, ó, né? Na verdade, foi a ervilha que saiu 12 milhões e 400. Porque o iogurte saiu 21 milhões e 400 mil reais. Iogurte, cara. Cara, quanto é que tá aí o pacotinho de iogurte mesmo, hein? 21 milhões e 400 mil reais no iogurte. E agora, em goma de mascar, chiclete, 2 milhões e 203 mil reais. 2 milhões em chiclete. Eu era feliz quando eu fazia o ensino fundamental, que meu pai me dava R$1. Pô, cara, comprava tanto chiclete, eu era tão feliz e ainda dividia com os coleguinhas. Era chiclete que não acabava. A gente comprava aqueles mais simplesinhos, que eram de R$5. O governo gasta 2 milhões e 203 mil com chiclete. Aí cai que a gente não fale, sabe? Ainda tem bolsomimo que tem a audácia de dizer que e o de vocês? E o neto da Dilma, e o neto do Lula? E o Michel Temer? E o Sarney e o Calo? Sabe? Quando eu olho as frases dessas pessoas tentando defender o indefensável, é uma das duas. Ou eles querem nos fazer de idiota, ou eles são tão idiotas ao ponto de acreditar nisso. Entendeu? O cara, é muito caro isso. Cadê o corte de gasto? Cadê o ministro Paulo Guedes? Pra que está servindo aí? Não, para cortar do pobre, do trabalhador assalariado, do microempresário, do pequeno empreendedor. Esse aí, ele é bom demais. Ele é bom. Eu vou dizer o que o Paulo Guedes propôs para o auxílio emergencial. O Paulo Guedes disse que libera o auxílio emergencial. De contrapartida, ele quer uma redução dos gastos de 2 itens: da educação e da segurança. O ministro da Economia, Paulo Guedes, para que o auxílio emergencial de R$600 de fevereiro a abril possa ser liberado, é necessário haver aí uma redução de investimentos, né, corte de gastos na educação e na segurança. Nós já não temos uma boa educação. O Brasil está entre os piores países que têm uma educação a desejar. Somos o país das Américas mais violento. Não há investimento correto dentro da educação e não há investimento de fato concreto ao combate da criminalidade, de investimento à segurança. Mas o Paulo Guedes, ele, em vez de olhar para os salários dos políticos, ministros, promotores, juízes e desembargadores, vamos cortar o salário dessa turma para poder dar auxílio? Não olha, porque não tem peito, não tem coragem. Aí vai olhar aonde a sociedade mais precisa: a educação e a segurança. Ele quer te dar o auxílio emergencial, sendo que de contrapartida era necessária aí uma redução de investimento, corte para ser exato, na educação e na segurança. Essa é a intenção do ministro Paulo Guedes. É muito incrível. Olha, no primeiro ano de 2019, o governo, os gastos com leite condensado foram ainda maiores. Foram 26 milhões.
segundo o portal de compras do governo. Cara, tá faturando o que aqui em cima do leite condensado? E assim, o Brasil tava tão anestesiado que ano passado a gente se espantou com 15 milhões de leite condensado, que é um absurdo. 26 milhões com um iogurte, 2 milhões de chiclete. Mas no exercício de 2019, ele ainda teve o descaramento de gastar mais ainda. Porque só de leite condensado 2019 foram 26 milhões. Não dá para aceitar, meu irmão. Se vocês encontrar um gado por aí, um bolsominion, dê na cara, porque já fica chato demais os caras querer lhe vender uma imagem de alguém que já não tem credibilidade. É lamentável isso. É muito triste mesmo. Essa questão do leite condensado, do iogurte, da alfafa, dessas coisas, 1 bilhão e 800 milhões de compra anual, nenhuma família gasta mais que ganhe bem uma quantidade absurda dessa. Foi repercutida, falado, realmente levantou os posts nas redes sociais, porque é um absurdo, é um disparate. Quantas famílias estão morrendo de fome? Eu já falei aqui para vocês que o Paulo Guedes quer liberar o auxílio emergencial, mas de contrapartida pedindo corte de gastos na educação e na segurança. É tão fácil cortar essas duas áreas, enquanto os salários, né, os benefícios dos políticos, embargadores, juízes, promotores, militares principalmente, por que não cortam deles para ajudar os que estão precisando, que estão com fome? De cada 10 brasileiros que foram perguntados qual era a renda que ele estava tendo, 6 que só tinham auxílio, não tem mais. E aí você abre os noticiários para ver o gasto do governo de 1,8 bilhões de reais em compras. Com besteira. Quantas mães aí tenta disfarçar com uma desculpa que não pôde comprar um iogurte ou um leite condensado quando o filho pediu, porque precisa pagar o aluguel, o gás que está caro, a energia, a água, muitas vezes a internet também, porque ela é uma forma de entretenimento. Num ano de pandemia, com empregos sendo destruídos, o governo perdido, tanto no combate no coronavírus e na geração de emprego e renda, no controle econômico, de não fazer a economia quebrar, colapsando os sistemas de saúde, aí você se depara com um disparate desse, um absurdo de gasto. O próprio Reinaldo Azevedo, que é colunista da UOL, não dispensou. E tacou mesmo, cara. A gente tá tão assim sensível a esses gastos que deixamos passar despercebido 2019, que foi ainda muito mais absurdo, mas esse ano não passou. Esse ano nós estivemos realmente aqui olhando para isso. O Ciro Gomes também sapecou em cima do Bolsonaro, né? E é correto que o presidente disse que o Brasil está quebrado e gasta 15 milhões com leite condensado. Assim foi a frase do Ciro Gomes. O ex-ministro Ciro Gomes reagiu nesta terça-feira à notícia que o governo de Jair Bolsonaro gastou mais de 1,8 bilhões de reais em compras de alimentos no ano passado, 20% a mais do que em 2019, num ano de extrema dificuldade, com corte de gastos, com auxílio emergencial, um combate a uma pandemia. Não houve economia no Planalto. Houve gasto em um aumento de 20%. Aí, se você não chama para o debate público, a discussão, o cara se sente realmente rei. Porque, querendo ou não, o presidente, ele tem as mordomias de um rei. A diferença é que ele tem que seguir umas normas democráticas e seu período de reinado é 4 anos. Mas tem toda a mordomia. Seguranças, boa alimentação, dinheiro disponível, cartão corporativo para gastar o que quiser. Fora os auxílios. O cara tem uma aposentadoria de quase 12 mil como capitão do exército que foi afastado lá. 33 mil como aposentadoria de deputado e ainda ganha como presidente.
E aí vocês ainda vai dizer que, né, esses bolsominions, que o cara é honesto e arruma de cheque sendo empurrado na conta aí da primeira-dama de forma inexplicada? As rachadinhas de Flávio Bolsonaro e Queiroz? Será que vocês se enganaram a este ponto mesmo e não prestaram atenção que estava caindo no chaveco de uma pessoa que não é o que dizia? É complicado. Compra esse cara mesmo. Olha, pessoal, as coisas não estão ficando boas para Bolsonaro, né? Os processos de impeachment aí tá vindo com muita força. E vocês lembram o que aconteceu em 2018? Líderes religiosos de todas as igrejas apoiando o Bolsonaro? Ou seja, o anticristo foi saudado e louvado de tal forma que estava lá um cara machista, preconceituoso, né, apoiador de tortura, que fazia apologia à tortura e homenageava torturadores e até ditadores, que não lembra do Pinochet. Pois bem, essas mesmas igrejas, e posso lhe dizer que tanto as evangélicas como católicas apoiaram ferrenhamente Bolsonaro. Foi de forma mesmo que nos assustou. Pois muito bem, em 2021, como muitos amigos falam, o mundo não gira, ele capota. Pois é, como o mundo dá volta, líderes religiosos reforçam a pressão por impeachment de Bolsonaro. Líderes evangélicos e católicos vão aumentar a pressão pela abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Em movimento que será apresentado como uma frente de fé. Olha aí, um grupo religioso formalizaram hoje na Câmara dos Deputados um pedido de afastamento de Bolsonaro sob o argumento de que ele agiu com negligência na condução da pandemia de Covid-19 agravando a crise. É a primeira vez que os representantes desse movimento, desse segmento, encaminham uma denúncia contra o presidente por crimes de responsabilidade às igrejas, líderes religiosos. O pedido de impeachment assinado por religiosos críticos ao governo. Na lista estão padres, católicos, anglicanos, luteranos, metodistas e também pastores, embora sem o apoio formal, das igrejas. O grupo tem respaldo de organizações como o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB e Aliança de Batistas do Brasil. Olha só, os religiosos. E é motivo de fogos mesmo, viu? Se vocês ouviram os foguinhos lá no fundo, pois é. Esses líderes religiosos, eles foram responsáveis pela eleição de Bolsonaro. Aí, o Messias do inferno, só pode ser. Porque esses mesmos líderes religiosos, que foi uma quantidade, um documento assinado por 380 pessoas ligadas à igreja. Olha, a gente tem 62 pedidos de impeachment. 62 pedidos de impeachment de Bolsonaro, sendo que 5 já foram arquivados. Temos 55, 56, 57 pedidos de impeachment. E isso dela pode ter a possibilidade do Bolsonaro ser impeachmentado? Bom, eu fiz uma live ontem e falei dessa possibilidade nesse exato momento ser pequena. Que um processo de impeachment, como eu falei ontem, ele cresce. É como uma nuvem que está querendo se dissipar, querendo fazer chuva. E para isso elas vão chegando-se aos poucos. Assim é um processo de impeachment. Nós já temos 62 pedidos de processo de impeachment. E o mais interessante é que esses pedidos de impeachment não estão vindo das bases políticas, e sim da sociedade civil, dos brasileiros comuns. Está vindo de empresários, de estudantes, de universidades, de igrejas, de fazendeiros, de ONGs. Tem N coisas acontecendo
né, em prol de uma abertura do processo de impeachment. Mas o Bolsonaro, ele tem como se agarrar e se livrar dos processos de impeachment. Vamos lá. Baleia Rossi, o que eu acho dele? Mesmo ele falando que ia avaliar todos os processos, né? Ia de tal forma analisar, né? Avaliar esses processos de impeachment, saber deles, porque ele falou bem claro no Roda Viva que muitos desses processos ele desconhece. Então sua avaliação seria baseada na pressão popular. Então, dependendo da situação da pressão popular, o Baleia Rossi, quem sabe, poderia jogar o processo de impeachment. Porém, a gente tem o Arthur Lira. Já esse, dependente da pressão popular, como não existe pressão política dentro do Congresso, ele sentaria em cima dos 62 processos de impeachment e outros que viriam. E ele é realmente o escolhido de Bolsonaro, o Arthur Lira. O Arthur Lira do Centrão. O deputado que está exercendo a função de deputado com liminar, corrupto, né? O Petrolão, Mensalão. Arthur Lira, é este que quer ser o presidente da Câmara. Parecendo muito o velho bom Eduardo Cunha, que em seu livro vai dinamitar um bocado de pessoas. O cara ainda tem raiva do PT. É por isso que ele está focando. Olha só a maluquice desse pessoal. Descobri que o Eduardo Cunha é bolsonarista. Ele está atacando o Baleia Rossi e praticamente santificando o Arthur Lira. Arthur Lira, processado, com liminar, mas que quer ser presidente da Câmara. E se ele conseguir ser presidente da Câmara, aí a gente sabe que a gente só coloca no poder bandido. E o bandido escolhe o bandido para ficar no poder. O presidente da Câmara, o único responsável por abertura de impeachment ou de investigação de um presidente, Arthur Lira. Aí vocês vão ver, né, de forma sacramentada o casamento de Bolsonaro com a sua antiga base. Sim, ele sempre foi do Centrão. Veja quantos partidos Bolsonaro esteve agarrado no Centrão. E ele era do baixo claro, sem relevância, que mesmo o Centrão não ouvia ele. Agora, como presidente, o Centrão descobriu que ele está encurralado. Ano passado, ele se aliou ao Congresso, à Câmara, para defender Flávio Bolsonaro. Agora é ele que precisa deste mesmo Congresso, desta mesma Câmara, para se defender do impeachment. O impeachment só vai acontecer se as pressões populares pressionar os deputados. Os deputados. Por enquanto eles estão numa boa. É gastando nosso dinheiro e pessoas morrendo. Tem muita gente puta com eles. Fora a gente ouve falar dos fura-filas. Gente, talvez muitos que não acreditavam na vacina, estão sendo os primeiros passando na frente de pessoas, né, para se vacinar. Tirando a possibilidade de quem realmente tem prioridade ou que está na linha de frente, combatendo isso. E aí, é a nata do Centrão. Entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira, eu prefiro o Baleia Rossi. O Arthur Lira é muito ligado a Bolsonaro, está vendo ele sangrando. E ele vai se beneficiar este ano e até o ano que vem em cima do Bolsonaro por dinheiro, recursos, emenda parlamentar. Porque Bolsonaro agora é diferente. Ele está com a faca no pescoço. É um processo de impeachment vindo das bases de toda a sociedade brasileira pedindo seu pescoço. E é incrível que no ano de 2016 não houve impeachment por parte da sociedade. A sociedade brasileira não pediu impeachment de Dilma. Muitos das pesquisas estão aí para vocês puxarem. Muitas das pesquisas eram contra o impeachment com medo de solavanco da economia, mas a classe política estava querendo o impeachment de Dilma. Não queria nem saber o que ia acontecer com o país. Puxado por Eduardo Cunha e Aécio Neves, eles queriam o impeachment. Em 2016, as pesquisas mostravam que a maioria dos brasileiros não queria, mas o parlamento queria. Veja como as coisas mudaram. Em 2021,
É a população que quer o impeachment diante, né, da ineficiência do governo Bolsonaro contra o combate do coronavírus, e é o Congresso que não quer o impeachment do Bolsonaro. Nós não temos realmente poder. E aquela frase que foram colocada na boca dos bolsominions, né, o poder emana do povo. Cadê o poder agora? Cadê? O poder emana do povo, de fato. O povo está pedindo. Agora a Câmara... Não é hora, o foco é o combate do coronavírus. Qual foco? O presidente algum dia teve foco? Não teve. Tanto faz se o impeachment dele ter sido ontem, hoje ou amanhã, o Brasil ficaria na mesma situação. Não há governança, nunca houve governança. A prova estava aí, nas dificuldades que o Brasil teve em adquirir vacinas. Porque o Brasil... Olha, veja bem. O Brasil, em 1998, comprou uma briga, e nós estamos historicamente registrados, isso é tão lindo. Compramos uma briga com os Estados Unidos pela quebra de patentes dos medicamentos. Fomos nós que brigamos pelos genéricos e o nosso coquetel vendido para a África a preço bem barato para salvar africanos. O Brasil, né, junto com o SUS, é visto mundo afora, né, como um dos programas dos países que teve o maior combate da AIDS, que ainda hoje é a nossa maior pandemia. Porque a gente descobriu aí vacinas por coronavírus. A AIDS estamos caminhando, mas ainda com certeza levará em 3 a 5 anos. Então ela é maior e matou muita gente. Mas o Brasil, com as quebras de patente, brigando diretamente, na época que o José Serra era ministro da Saúde, brigando, conseguiu, né, produzir o coquetel. Quebra de patente. Não era copiando a forma americana. O que aconteceu no ano passado? O Bolsonaro, aliado ao trumpismo, foi o único país emergente dentro dos BRICS, entre os 20 mais ricos, que votou a favor, junto com os Estados Unidos, para manter a patente. E aí o que acontece? A Índia queria quebra de patente. Muitos países queriam, porque precisavam fabricar bilhões de vacina. Se são quase 8 bilhões de pessoas no mundo, meu irmão, dá quase 16 bilhões de doses. E os nossos laboratórios não conseguem fazer isso sozinhos. Era necessário uma frente de vários laboratórios. Aqueles que saíram os primeiros, porque vai necessitar de outras vacinas, aquela mais adequada para uma certa idade, para mulheres gestantes, para crianças recém-nascidos. Era uma luta contra o inimigo. E aí a gente foi contra a mão. E foi por isso, um dos motivos, que aí que não é colocado aí para todo mundo saber, mas esse foi um dos motivos da Índia ter atrasado. Não ter liberado. E pode ser que daqui para lá a Índia pode não estar tanta vontade de liberar, porque também há outros países que precisam, principalmente lá que tem mais de 1 bilhão de pessoas. E aí a gente volta para a danada da retórica de 2019 para 2020, o governo Bolsonaro atacando a China. Os países são feitos por acordos comerciais. Então a China e a Índia vai ficar comprando no Brasil, vai ficar vendendo para o Brasil. Mas poderia ser de forma mais rápida e uma tratativa melhor se tivéssemos ainda as alianças, que não temos mais. Dentro do que a gente vê diante de toda essa dificuldade, tem gente que não leva a sério em questão do combate ao coronavírus. Lá, acho que o Rondônia que fraudou o número de vagas de UTI para evitar decreto de isolamento, diz o Ministério Público de lá. Olha só essa notícia que me impactou. O governo de Rondônia incluiu leitos clínicos de UTI inativos em relatórios diários de ocupação de hospitais com paciente com Covid-19 durante os meses de dezembro e janeiro. O objetivo teria sido de evitar que, por falta de leitos, o Estado fosse obrigado a decretar medidas de isolamento social mais rígidas.
Então hoje o Porto Velho ele enfrenta um colapso na saúde pública pelo excesso de casos. Precisa transferir pacientes por falta de vagas em unidade. Eu sempre falo e vou repetir. Os governadores e os prefeitos, o ministro da Saúde e o presidente, médicos, enfermeiros, todas aquelas pessoas que dificultaram, até jornalistas também, o combate do coronavírus deve ser investigado e processado. O Alexandre Garcias, ele, defensor demais do Bolsonaro e da cloroquina, ele trouxe um comparativo, um paliativo falando da eficácia da cloroquina. E ele usou o New American Journal of Medicine, que era um artigo falando de uma eficácia da cloroquina. Eu não só li como assisti um vídeo. Ele falando que o New American Journal of Medicine falava que o coronavírus era facilmente combatido com a cloroquina e outros tipos de medicamentos. O que aconteceu era fake news. A página lá no Ministério da Saúde foi derrubada. Mentira. Foi tirado. Porque a própria revista, que é uma revista mesmo de ciência, falava que aquilo estava em pesquisas, em testes, mas era necessário que outras agências também apresentassem. E apresentou que não havia eficácia nenhuma. Alô, Alexandre Garcias, onde é que o senhor está? O senhor é muito bom para fazer vídeos em defesas. Mentiroso, o senhor, mentiroso para defender Bolsonaro. O senhor com essa idade é um mentiroso defendendo Bolsonaro com artigos inválidos, fake news. Esse governo e as pessoas que tentam defender só se utilizam de mentiras. Eu sempre lendo o que está acontecendo nas revistas científicas, como a Science americana e europeia, The Lancet, a própria New American Journal of Medicine também, e outros que tem por aí. Artigos da OMS, porque muito brasileiro deixou de ler os artigos da OMS por causa do Trump e do Bolsonaro. Mas lá tem uma equipe de cientistas e pesquisadores, pessoas que levaram a vida toda estudando e tem muito mais conhecimento que esses políticos analfabetos. Então Rondônia hoje está pagando com dificuldade. O prefeito e o governador de Rondônia devem ser também investigados e processados por essa ingerência no seu estado contra o coronavírus. Agora, aquele caso da enfermeira. Vocês lembram daquela enfermeira lá no Espírito Santo que disse que tomou a vacina para viajar? Pois o Ministério Público disse que pode existir a possibilidade dela perder o registro de enfermeira. Incrível. E era bom que isso aconteça, Porque uma pessoa desse tipo, o que está acontecendo, ela não leva a sério, vai na brincadeira, pessoas morrendo. Essa pessoa não era para estar exercendo mesmo não essa função, E também só a questão dos caminhoneiros. Olha só os caminhoneiros. Largado, abandonado, sem apoio. E aí ameaçando, já fiz vários lives e vídeos. Estou esperando dia 1º de fevereiro vocês vão fazer greve mesmo. Vocês vão ter essa coragem toda. Afinal de contas, eles estão sem apoio e o próprio governo virou as costas para eles. Pronto, voltou, tinha dado uma queda na internet. Pois é, pessoal. Esse é o Brasil que a gente está passando, Mas a gente são brasileiros, a gente luta e a gente acredita que essas pessoas serão realmente investigadas, processadas, porque afinal de contas a lei é para todos e não para um. Então que eu vou encerrar essa live aqui, pessoal. Eu agradeço a participação de todos, A Aldélia aqui, ela chegou, ela disse que é muita falcatrua, deste governo, meu amigo, que ela falou, É muita falcatrua, meu amigo. Com certeza, filha, é demais. Você gastar 15 milhões para comprar leite condensado, 1 bilhão e 800 milhões de reais numa cesta básica anual, vou te contar, tem algo muito errado aí, viu? Mas eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço e a gente se encontra na próxima.